O vice-presidente Hamilton Mourão cogitou uma manobra no teto de gastos e a criação de um imposto para bancar o novo programa assistencial do governo, Renda Cidadã, que deve voltar a se chamar Renda Brasil. Mourão afirmou exatamente o seguinte, abro aspas, se você quer colocar em um programa social mais recursos do que o existente, você só tem duas direções. Ou você vai cortar gastos de outras áreas e transferir esses recursos para esse programa, ou então você vai sentar com o Congresso e propor algo diferente, uma outra manobra que seja, por exemplo, fora do teto de gastos, um imposto específico para isso e que seja aceito pela sociedade como um todo. Fecho aspas. Na segunda-feira, o Planalto anunciou que o programa seria financiado com recursos destinados ao pagamento de precatórios e ao Fundeb. Diante do impasse gerado sobre essa forma de custeio do programa, a discussão vai acabar ficando para a semana que vem. Mais cedo, Mourão havia afirmado que o governo voltou atrás e provavelmente não vai usar esses recursos como forma de financiamento. Mourão disse que esse assunto já virou a página, já acabou, e o vice-presidente foi então questionado sobre de onde viria o dinheiro para custear o programa. E ele respondeu, aspas, não tem de onde tirar, essa é a realidade. Fecho aspas. Em uma coletiva de imprensa realizada ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, como a gente informou aqui no Papo Antagonista, já havia recuado sobre o uso dos recursos destinados aos precatórios, um recuo parcial, portanto, né? Não falou da parte do Fundeb. Ele afirmou que essa fonte de recursos é um puxadinho e que, como o programa é uma despesa permanente, precisa ser financiado por uma renda permanente. Apesar disso, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, aquele do Centrão, continua insistindo na ideia. Ele se reuniu com representantes do mercado financeiro para esclarecer dúvidas sobre o andamento das reformas e o impasse sobre o financiamento do Renda Cidadã, que voltou a ser o Renda Brasil. O deputado afirmou o seguinte, o uso de recursos destinados a precatórios não é desejável, mas temos de definir entre isso ou furar o teto, que para mim não é a melhor solução. À noite, o presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião de última hora no Palácio do Planalto e esse encontro contou com a participação do Paulo Guedes, membros da equipe econômica, Ricardo Barros e o relator do novo programa, Márcio Bittar. A reunião durou cerca de 2 horas e os participantes saíram sem falar com a imprensa. Bittar afirmou que estava concluindo o seu parecer, mas disse que não poderia dar declarações sobre o resultado da conversa. Numa entrevista à Folha, o Bittar alegou que não é o único responsável pela proposta. Ele garantiu que foi autorizado pelo presidente a criar o programa social. Bittar afirmou, aspas, nada é feito sem que o presidente queira e aceite e a economia carimbe. Fecho aspas. Então esse é o contexto da nossa conversa aqui com o doutor em economia, Aodi Cunha, ex-secretário da Fazenda no Rio Grande do Sul. Muitíssimo obrigado pela participação no Papo Antagonista. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês no Papo Antagonista. Muito bem. Doutor, vou chamar assim, que o senhor merece. Eu queria saber primeiro a sua primeira impressão antes desses recuos parciais e dessas alegações e desse bate-cabeça entre membros do mesmo governo. Eu até li outro dia aqui um tweet seu a respeito desse caso. Então, como é que o senhor recebeu aquele anúncio que gerou tanta polêmica por parte do governo? Esse que se referia à forma de financiamento por meio ali do dinheiro desviado do Fundeb e também dessa que foi considerada por muita gente uma tentativa de empurrar com a barriga os precatórios. Eu recebi, Felipe, com muita preocupação e estranheza, e acho que não só eu, né? Se você conversar com uma grande maioria dos economistas, né, que tem um pensamento associado a um pensamento de mercado, que vem defendendo as reformas e vem defendendo, inclusive, como eu, várias das iniciativas e das ideias propostas pelo ministro Paulo Guedes e pela sua equipe econômica, que é muito boa, sem dúvida foi um anúncio de bastante estranheza, para não dizer outra coisa, porque ele viola os princípios, né, do teto de gastos, de responsabilidade fiscal, porque cria uma despesa permanente, como você já comentou anteriormente, sem mexer em outra despesa, né, sem diminuir outro recurso. Essa é uma das premissas importantes do teto de gastos, da lei de teto de gastos, a emenda constitucional 95. Não adianta você criar uma nova receita para financiar uma nova despesa em relação à lei de teto de gastos, então ela fere a lei de teto de gastos, fere o princípio de responsabilidade fiscal,
num momento onde o que nós estamos assistindo todos os dias no mercado é uma desconfiança em relação à sustentabilidade fiscal, né, do déficit fiscal, da trajetória da dívida pública, e isso está se refletindo tanto em aumento da taxa de câmbio, em desvalorização do real. O real é a moeda que mais se desvalorizou no ano de 2020, aumento das taxas de juros futuros, e sem dúvida o anúncio da forma como foi feito agravou essa situação. Então foi ruim e acho que precisa ser consertado, e o próprio ministro Paulo Guedes recentemente acho que está tentando fazer isso. Agora, o senhor, naquele tweet ao qual eu me referi, o senhor acrescentava o seguinte: só há um tipo saudável de financiamento da despesa corrente, despesas correntes abaixo de receitas correntes. O que isso quer dizer exatamente? Isso quer dizer o seguinte, nós precisamos, no Brasil como um todo, isso vale para o governo federal, vale para estados e municípios, nós precisamos ter um equilíbrio das contas públicas, onde aquelas despesas correntes, quais são? As despesas com salários, com os programas que se repetem todos os anos na área social, as despesas contínuas, elas sejam financiadas por receitas contínuas, as receitas de impostos, né? O imposto de renda, o IPI, o ICMS nos estados, o IPTU nos municípios. Então, o que isso significa? Significa que não adianta você continuar, primeiro, a aumentar despesas criando receitas extraordinárias. Os próprios recursos de privatização, por exemplo, eles, de uma maneira saudável, a discussão de privatização ela deve ser feita de um ponto de vista da eficiência do Estado. Eu sou favorável para um programa amplo de privatizações, porque o Estado brasileiro está em funções que ele não deveria estar cuidando mais e melhor de educação, saúde e segurança. Sim. Agora, quando você olha para receitas desse tipo, elas também não devem estar financiando, não deveriam esse tipo de despesa. A sociedade brasileira e o governo, Congresso, eles precisam fazer uma escolha. Tá? Eles podem, e é legítimo, através de eleições se fazem isso, se nós queremos um Estado maior, um Estado menor. Eu acho que o Estado brasileiro ele precisa ser menor e mais eficiente, mas isso é uma escolha democrática. O que não dá é para o Estado não caber nele mesmo. E o que está acontecendo nos últimos anos é que a despesa pública não para de crescer. O Estado brasileiro não teve um problema de falta de receitas. Se nós pegamos, não o governo federal, pegamos os estados, por exemplo, né? Os estados, eles tiveram um aumento de receita do seu ICMS acima do crescimento econômico nas últimas décadas. E isso não foi suficiente. Por que não foi suficiente? Porque a despesa, com o crescimento do gasto de pessoal e outros programas, não para de crescer, ela cresce mais que o PIB, ela cresce mais do que o desempenho da economia. Então, o que eu quis passar nessa mensagem é que nós precisamos aceitar esse fato da vida. Em algum momento, a despesa pública no Brasil, a despesa corrente cotidiana, ela precisa caber na receita corrente. Como ela não vem cabendo nas últimas décadas, nos últimos anos, o que está acontecendo? O déficit público aumentou, nós temos déficit primário, essa diferença, né, entre gastos primários e receitas primárias já desde 2012, e a dívida pública está saindo de controle. Quem acha que porque a taxa de juros hoje está baixa que isso é possível e que o governo pode sair gastando mais porque a taxa de juros baixa, está cometendo um grande erro. O que já está acontecendo é que o real vem se desvalorizando, isso afeta a todos, principalmente as classes de renda mais pobre. A taxa de juros futura, não aquela da Selic, mas aquela que o governo pede emprestado em 5, 10 anos, já está subindo e continua subindo, e o custo de nós não termos despesas correntes cabendo em receitas correntes é que nós vamos continuar nessa trajetória se nada for feito. Desvalorização da nossa moeda e aumento de taxas de juros lá na frente. Nós não vamos conseguir segurar taxas de juros baixas por muito tempo. Agora, quando o senhor se refere a crescimento de gastos com o pessoal, de despesas com o pessoal, o senhor também se refere àquele conteúdo, por exemplo, da reforma administrativa, que está sendo muito criticada por manter privilégios, né, como as pessoas costumam dizer, da elite do funcionalismo público, de militares, dos próprios políticos. A gente viu também em outras votações ter ali um aumento de privilégio para os policiais, que são parte ali do reduto eleitoral do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, e eu percebo, e gostaria até que o senhor esclarecesse, uma certa dúvida entre as pessoas mais leigas em economia sobre a dimensão dessas despesas. Quer dizer, a despesa com o Renda Brasil, o fato de não se cortar essas altas remunerações do alto funcionalismo público atrapalha realmente esse financiamento do Renda Brasil? Quer dizer, se houvesse mais cortes nessa folha de pagamento de pessoal, sobraria mais dinheiro ou são quantias assim muito diferentes, muito discrepantes?
Não, sem sombra de dúvida, a reforma administrativa, o melhor controle de gasto de pessoal, abriria muito espaço para que, não só de imediato, mas de ao longo do tempo, você pudesse destinar mais recursos para programas sociais. O que você não consegue fazer é tudo ao mesmo tempo. Você não vai conseguir continuar a ter um crescimento do gasto de pessoal, do aumento de salários para o funcionalismo público e gerar mais programas sociais com mais recursos para os mais pobres. O Brasil precisa fazer escolhas. Quando nós olhamos, nós estamos falando de uma massa, se nós formos pegar governo federal, estados e municípios, de quase R$1 trilhão de gastos com pessoal. É claro que pela Constituição nós temos uma limitação, nós não podemos reduzir o salário do funcionalismo público. Agora, nós podemos sim parar de dar aumentos para uma categoria que, principalmente no momento agora, como os trabalhadores do setor privado, né, ou foram uma boa parte demitidos, né, milhões de novos desempregados, ou aqueles que estão empregados não sequer pensam em aumento salarial, eu acho que é razoável e justo nós pensarmos que nos próximos anos se tem esse sacrifício daquela parte de trabalhadores que já ganham mais. Há estudos recentes do Banco Mundial, do próprio Ministério da Fazenda, que mostram, por exemplo, no Executivo Federal, no governo, no setor público federal, você tem o chamado prêmio salarial, ou seja, a diferença entre o salário que é pago para as pessoas com o mesmo nível de escolaridade, o mesmo nível de aptidão profissional, no setor público, quase 100%, 96% acima do setor privado. É o maior prêmio salarial de todo o estudo que foi feito entre OCDE e países emergentes. Nós temos um outro exemplo, por exemplo, que é o não cumprimento da lei do teto salarial. O Brasil, desde 2003, tem uma lei do teto salarial, hoje esse teto salarial é de R$ 39.300, e não vem sendo cumprido pela criação de uma série de auxílios, auxílio moradia, auxílio substituição de determinadas funções, e isso se espalhou de uma maneira geral no judiciário, no legislativo, no executivo. Isso, se a lei fosse aplicada corretamente, nós já teríamos esses recursos disponíveis hoje. São todas ações difíceis, como é a reforma administrativa, a aplicação do teto salarial, a observância da lei do teto de gastos. O governo também tem uma série de subsídios e incentivos fiscais, o governo gasta mais de 300 bilhões de reais todos os anos com esses incentivos. São escolhas, né? E se nós queremos, e acho que é legítimo, que o governo, que a sociedade se preocupe com os mais pobres, os mais desfavorecidos, e se nós queremos gerar mais recursos, nós vamos precisar fazer escolhas. O que nós não podemos fazer é simplesmente continuar a aumentarmos despesas públicas, sem cortar outras despesas, achando que ou o aumento de carga tributária ou o aumento do déficit não trará consequências muito ruins, como aumento de taxa de juros e um crescimento econômico mais baixo. O Brasil não cresce por causa da pandemia. O Brasil teve uma queda de atividade econômica do PIB em 2015, 2016, de menos 3,5%, depois de novo menos 3,3%, e depois de uma severa recessão, em 2007 nós crescemos 1%, 2018 1%, 2019 1%. O Brasil não consegue mais crescer. Então, o Brasil precisa fazer essas reformas, precisa controlar o gasto público e é possível, sim, ao mesmo tempo, gerar mais recursos para os mais pobres, para os mais desfavorecidos, desde que nós tenhamos coragem de mexer em outras despesas que nós não estamos mexendo. Então, assim, se o senhor tivesse de responder objetivamente em um tweet de onde sairia, de onde é para sair o dinheiro para um programa como esse Renda Brasil, nesse período de pandemia em que há pessoas necessitadas, qual seria, assim, a sua resposta? Eu acho que há mais de uma saída. Tá? A minha primeira saída, e de uma maneira geral, é que nós não podemos criar uma despesa sem cortar outras despesas. O próprio governo, no primeiro movimento do Renda Brasil, ele sinalizou na direção correta. Tá? Ele propôs a junção de outros programas já existentes e a redução de alguns com baixa eficiência, que têm recursos, que estão sendo gastos, para serem utilizados num reforço do Bolsa Família, ou na Constituição, então, do Renda Cidadã. E acabou sendo vetado pelo presidente. Depois, vamos supor por uma questão, né, só um parêntese, doutor, por uma questão de preocupação também com popularidade, porque aí se corta certos financiamentos, certos amparos ali que as pessoas têm, e isso envolve também questões políticas, né? No fundo, essa eu acho que é a grande discussão. Né? Nós estamos falando sobre soluções técnicas, há mais de uma solução técnica, mas há
há uma discussão política também, evidentemente, né? E a economia, as soluções técnicas, elas passam pelas mediações políticas, entre o governo, entre o Congresso. Sim. O Brasil vai chegar ao final do ano com o fim do auxílio emergencial, né, que já foi reduzido de R$600 para R$300. Se nós fizermos uma comparação, por exemplo, entre o que foi o Bolsa Família e o que é o auxílio emergencial, na execução orçamentária de 2019, o Bolsa Família representou 30 bilhões de reais, aproximadamente. O auxílio emergencial, por mês, ele significa um valor próximo de 50 bilhões de reais. Ou seja, se ele fosse anualizado, nós estaríamos falando de 600 bilhões de reais. Ele é 20 vezes maior do que o Bolsa Família. E, evidentemente, é impossível se manter esse programa nessa dimensão com a situação fiscal que o país tem hoje. Agora, é possível reforçar um pouco o Bolsa Família, aumentar o Bolsa Família, transformá-lo, seja no Renda Brasil ou no Renda Cidadã, para alguma coisa aí, como se fala, em vez de 30 bilhões, 55, 60 bilhões de reais, 34 bilhões de reais já existem, já estão projetados no orçamento para o ano que vem no Bolsa Família. Então precisa se arrumar alguma coisa como mais 25, 30 bilhões de reais. E há outros programas ineficientes. O próprio governo, o Ministério da Economia já fez uma proposição inicial. Nessa semana, o Centro de Debates de Políticas Públicas ofereceu, através de alguns economistas, o Marcos Mendes, o Fernando Veloso e outros, também soluções interessantes, usando outros programas, usando um pouco da redução de outros programas que são mais ineficientes. Então, há possibilidade. Agora, há custos nessas escolhas. O que nós não podemos imaginar é que é possível, na situação fiscal que o Brasil se encontra hoje, fazer um gasto adicional muito relevante e permanente sem que isso tenha sustentabilidade fiscal, ou no corte de despesas, ou no aumento de receitas, de tributos. Só que nesta opção, num eventual aumento de tributos, nós vamos ter um problema com a regra do teto, com a lei do teto, porque para manter a regra do teto de gastos, não é possível financiar novas despesas com aumento de receitas. Isso geraria melhor equilíbrio fiscal, mas não é possível. Colocaria abaixo a regra do teto. Com a regra do teto de gastos, nós só podemos criar uma nova despesa permanente se nós reduzirmos outras despesas. Certo. Queria aproveitar, até porque nós temos um público jovem que não é tão ligado também em economia, para perguntar para o senhor uma coisa, e aí eu vi que o senhor tuitou outra que pode estar interligada na sua resposta. O senhor publicou a notícia de que o real é a pior moeda global em 2020, e o senhor disse que não é a crise global, não é a pandemia. O que está fazendo o real perder tanto valor é o descontrole fiscal. Eu ia perguntar para o senhor, de um lado, por que o mercado é tão sensível à possibilidade de rompimento, de furo do teto de gastos e até da sua flexibilização. E, ao mesmo tempo, porque o real é sensível a esse descontrole fiscal, que é o fator que o senhor está atribuindo a essa desvalorização. Felipe, o Brasil tem uma longa história, como eu já comentei, de crescimento dos gastos públicos, né? Acima do crescimento econômico. Como é que nós fomos resolvendo isso ao longo das últimas 2, 3 décadas, né? Ou desde o plano de estabilização, desde o plano real, que precisou enfrentar este tema do descontrole fiscal. Nós fomos controlando temporariamente, como podíamos, a despesa pública, mas mesmo, às vezes ela fugia de controle, e o ajuste final acabava sendo sempre aumento de impostos, aumento de carga tributária. O Brasil hoje tem uma carga tributária aí próxima de 34% do PIB, que é muito alta já, para o nível de renda per capita que ele tem. Né? O Brasil é um país de renda per capita média baixa, né? E ele tem uma carga tributária muito alta. O que aconteceu recentemente quando nós tivemos mais um descontrole fiscal no período de 2014 e 2015, o déficit primário subiu muito, as taxas de juros estavam muito elevadas, a dívida pública começou a subir, e aí em 2016 teve uma ideia engenhosa de alguns economistas que trabalhavam no governo Temer de criar a regra, a lei do teto de gastos, foi aprovada no Congresso, e essa lei estabeleceu uma disciplina anual para o crescimento do gasto público, né? Limitada à inflação. Então, isso significou que o Brasil, que já tinha um déficit muito alto naquele período, já tinha uma dívida elevada para o seu nível de renda, ele não precisasse fazer um ajuste muito severo
no curto prazo, em 1 ou 2 anos, né, que não precisasse aumentar a carga tributária, porque ele estava dizendo que nos próximos 20 anos, isso é o que diz a regra do teto de gastos, a despesa pública ia crescer uma taxa mais suave, né, no máximo a inflação. Isso acalmou os mercados. E mesmo com o nível de dívida alta, de déficit alto, os mercados leram o seguinte: um dia o Brasil vai estabilizar, um dia a dívida pública vai parar de crescer. Só que aí veio agora a pandemia. E com a pandemia, o déficit subiu muito. Né? O Tesouro Nacional tinha uma projeção no início do ano de um déficit de 115 bilhões de reais de déficit primário, e na última exposição, na última apresentação do Tesouro Nacional, já está projetando acima de 800 bilhões de reais, mais de 7 vezes esse déficit inicialmente projetado. Então, evidentemente, todo o mercado fica nervoso, você começa, os analistas econômicos, os bancos começam a fazer projeções de onde é que vai parar a dívida pública. E já se sinaliza que essa dívida, a dívida PIB, o quanto que o Brasil deve em relação ao que ele gera de riqueza no ano, já pode chegar a 100% no próximo ano. E aí as pessoas começam a fazer cálculo, botam uma taxa de juros e veem que o governo pode não ter recursos suficientes para pagar essa dívida em algum momento do tempo. O que acontece? Mesmo com uma taxa de juros baixa no curto prazo, as taxas de juros mais longas, aquelas que quando o Tesouro vai colocar um papel e pede emprestado para 5, 10 anos, começaram a subir. Ao mesmo tempo, os investidores internacionais que olham para a taxa de juros no Brasil, que está baixa, isso tem um lado bom, mas ela está baixa e todo mundo se questiona se ela continuará baixa, eles começam a tirar esses recursos. Então, todo esse cenário de dúvida fiscal, ele acaba gerando uma desconfiança que o Brasil vai gerar uma dívida sustentável lá na frente, certo, porque começa a se falar que o teto de gastos vai ser derrubado, e você começa a ter uma pressão de desvalorização do real, de elevação da taxa de câmbio, né, do dólar, começa a se ter um pouco de preocupação se isso não vai afetar a inflação lá na frente, e tudo isso está relacionado a esse tema de discussão da situação fiscal do Brasil. O Brasil tem outros desafios, tem um enorme desafio de como crescer mais, e acho que isso passa também por mais reformas, mas o desafio emergencial hoje é você retomar um cenário de normalidade, de confiança, de que a boa política fiscal, que a sustentabilidade fiscal vai continuar no Brasil nos próximos anos. Então, voltando ao nosso ponto original, toda vez que você cria a ideia de que você vai fazer um gasto adicional, sem dizer de onde você vai tirar, sem cortar uma outra despesa, gera uma desconfiança muito grande no mercado. Certo, maravilha, doutor. E só para concluir aqui a nossa conversa, o senhor já apontou aí um aspecto, mas queria saber qual é a opinião do senhor sobre os fatores preponderantes para essa fuga de capitais, para essa debandada de investidores que foi noticiada largamente na última semana. Minha opinião, as respostas elas são mais de uma, né? Primeiro, o Brasil tem... O principal tema hoje é esse tema de responsabilidade fiscal / reformas. Tá? O Brasil, como eu já repeti, ele crescia pouco antes da pandemia. Né? A economia brasileira vem com um problema crônico de baixa capacidade de crescimento econômico. Por quê? Porque o que nós crescemos no passado, né, ou pelo menos até o início da década passada, foi muito por conta de um momento favorável da demografia no Brasil. O Brasil era um país muito jovem, e o mercado de trabalho começou a ser ampliado, o aumento da oferta de trabalho, mais pessoas trabalhando, isso ajudou em grande parte o crescimento econômico, se teve um boom de commodities muito ajudado pelo alto crescimento da China. Esse cenário acabou e a economia brasileira, para crescer, ela depende de aumentar a sua produtividade, a sua eficiência econômica, a eficiência do setor público, a eficiência do setor privado, melhor qualidade da educação, sistema tributário mais eficiente, infraestrutura mais eficiente. Como isso não vem acontecendo, e nós precisamos de reforma para acontecer, o Brasil vem crescendo muito pouco mesmo antes da pandemia. Né? Ele teve uma enorme recessão em 2015 e 2016, em parte também por conta do desequilíbrio fiscal anterior, mas quando ele voltou com um crescimento muito baixo. O Brasil não está conseguindo crescer muito mais do que 1% ao ano. É pouco para os desafios de geração de renda e emprego que o Brasil precisa. Então, o mercado todo, os investidores, eles olham com a expectativa que o Brasil faça essas reformas, faça uma boa reforma tributária, uma boa reforma administrativa, avance nas privatizações, abra a sua economia. É isso que vai trazer mais investimentos, não só estrangeiros, mas investimentos domésticos. Quando o Brasil começa a dar sinais que ele anda de uma forma mais lenta nessas reformas, os investidores se retraem e deixam de botar novos recursos e tiram os já existentes. Além disso, nós temos essa piora da situação fiscal. Hoje em dia,
que gera essa desconfiança que o país possa ter um risco fiscal, um risco de solvência da dívida pública lá na frente. Os investidores começam a pedir prêmios, remunerações mais altas para deixar o dinheiro, por exemplo, investido na dívida pública, e como a taxa de juros no curto prazo está muito em baixa, isso passa a não ser atraente, mas o risco que existe, eles também tiram dinheiro do Brasil por conta disso. E, por último, eu acho que também nós temos um tema geopolítico, de geografia, como é que o Brasil está se posicionando em relação ao mundo. Tem esse tema ambiental, que a gente pode fazer uma discussão mais ampla sobre o que é percebido corretamente lá fora ou não, mas o fato é que o mundo como um todo não vê hoje o Brasil como um país que tem colocado o tema de sustentabilidade, de controle de políticas ambientais na sua prioridade. Isso machuca também, porque há muitos fundos de investimentos importantes, grandes, nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, que hoje já têm regras de aplicação que punem países e empresas que não estão comprometidos com cláusulas de sustentabilidade ambiental. Então, eu diria que há essa multiplicidade de fatores, mas basicamente 3, né? Baixa capacidade de crescimento associada a uma dificuldade de fazer reformas, instabilidade fiscal, né, e dúvidas sobre a sustentabilidade fiscal, a permanência do teto de gastos, e também uma percepção ruim do país nesse momento em relação ao tema ambiental lá fora.